Outro conceito, vou apresentar aqui um outro conceito que não diz respeito apenas à função de valor real e de variável real, que é o conceito de gráfico. Definição. Tá gravando aí? Definição. Sejam A e B conjuntos não vazios. Eu tenho que parar de escrever isso, que você já sabe que para falar de função de A e B são conjuntos não vazios. E F de A em B. Tanto é que aqui eu nem faço menção a isso, tá? E F de A em B, uma função. O gráfico, isso pode surpreender um pouco, ó, mas é a definição de gráfico. O gráfico de F é o subconjunto, vou enfatizar, é o subconjunto de A cartesiano B, do produto cartesiano A cartesiano, denotado por, a gente pega um G maiúsculo, F índice por G de F, e dado por o gráfico de F é o conjunto formado pelos pares ordenados X, F de X, tal que X pertence a A. E é claro que se a função vai de A para B, se X está em A, onde é que está F de X? Está em B. E, portanto, isso aqui é um elemento do A cartesiano B, ou seja, os elementos do gráfico de F são subconjuntos de A cartesiano B, não tem jeito. E pode ser indicado assim também, né? Pode ser indicado assim, ó. É a mesma coisa, ó. É o conjunto formado pelos pontos x, y, tal que x está em A e o y é igual a quem? F de x. Tá? É outra forma de caracterizar o gráfico. Então, o gráfico de uma função é isso. Tá? O gráfico de uma função é isso. Por exemplo, seja F, sejam A igual a esse conjunto aqui, ó. Conjunto formado pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, tá? E F de A no conjunto dos números naturais, F de A no conjunto dos números naturais, dada por F de N é igual ao número de divisores de N. Aqui, ó. Aqui é uma função. É ou não é uma função? Quem é F de N? O número de divisores de N. É uma função que vai de A no conjunto dos números naturais. E o número de divisores de N. Então eu pergunto,
Veja, o conceito de divisor é um conceito dado dentro do conjunto dos números inteiros. No meu universo são os inteiros, eu não especifiquei, então eu pergunto: quem é o gráfico de f? Daí, quem é o gráfico dessa função f? Quem é? Primeiro par ordenado, quem é? 1. F de 1. Quantos divisores tem o 1? Não. Quando eu não especifico, é o maior conjunto para o qual faz sentido a minha expressão. O conceito de divisor eu não dei somente dentro do conjunto dos números naturais, eu dei dentro do conjunto dos números inteiros. Quais são os divisores nos inteiros de 1? 1 e menos 1. Então, assim como o conceito de número primo, não é dado só no conjunto dos números naturais. O menos 5 é primo. Porque não é, o senhor, eu nunca tinha visto em relação ao conjunto dos inteiros. Aí o senhor já realmente não tem distinção nenhuma. Você... Tá certo? A função vai de A nos naturais. E quem é f desse n aqui? Tá? Então vamos lá. Quem é f de 2? Vai ser 4. 4. Quem é f de 3? 4 também. F de 3? 4. E quem é f de 4? F de 4 vai ser 6. 6. Quantos divisores tem o 4? 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4, 6. Então está aqui o gráfico dessa função, é o gráfico. O gráfico é o gráfico de uma função de A para B é um subconjunto, é por definição um subconjunto do produto cartesiano de A por B. Tá? Só que, veja bem, gráfico é isso. Só que as funções do cálculo são as funções de quê? De variável real, valor real. Tá? Sendo f, olha aqui, ó, sendo f uma função de variável real e de valor real, não, tem-se o seguinte: o gráfico de f, bem, o gráfico de f é o conjunto de quê? É o conjunto dos pontos x, f de x, tais que o x pertence ao domínio de f. Então, se você olhar para cá, cada par desse, o primeiro elemento é real, o segundo elemento é real. Tá? Ou seja, tá, quem é o gráfico de f é subconjunto de quem? Do domínio de f cartesiano com R. Ou seja, é subconjunto de R cartesiano R, que é o nosso conhecido como R2. R2. Só que tem um negócio chamado plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? É o plano com sistema de localização, sistema de coordenadas cartesianas, tá? E é daí que vem a história de você pensar o gráfico como uma figura, tá certo? Mas veja bem, gráfico existe em qualquer situação onde eu tenho uma função de A em B, o A é um conjunto qualquer, B é um conjunto qualquer. Por exemplo, se A é um subconjunto do R2 e B é um subconjunto do R3, o gráfico de F está contido aonde?
Se A está contida em R2 e B está contida em R3, o gráfico está contido aonde? R5. O R cartesiano, o R2 cartesiano com R3, é o R5. Tá? Entendido? Então você tem aqui, vamos ver o que é o plano cartesiano. O plano cartesiano consiste no seguinte: como é que você transforma uma reta qualquer numa reta numérica? Como é? Você escolhe um ponto para estar associado ao 0, escolhe um outro ponto para estar associado a 1, e aí você tem a reta numérica, porque desse jeito cada número real vai estar associado a um ponto dessa reta, e cada ponto dessa reta está associado, cada número real está associado a um único ponto dessa reta, e cada ponto dessa reta está associado a um único número real. É por isso mesmo que eu denoto os números reais por pontos. Seja, eu faço muito anunciado assim, eu que digo, a literatura faz, né? Eu acompanho a literatura. Seja P um ponto de R, do conjunto dos números reais, por causa dessa associação, porque você identifica os pontos da reta numérica como números reais, por causa da associação que você tem. A cada número real corresponde um único ponto da reta, a cada ponto da reta corresponde um único número real. Aí eu chamo os números reais de pontos. Um ponto crítico de uma função de variável real e de valor real, ou seja, é um número real no domínio que satisfaz certas condições. Definição, entendeu? Agora vamos, então, lembrando, mas vem, como é que você transforma uma reta qualquer numa reta numérica? Você associa um ponto ao número 0, um outro ponto ao número 1, aí você tem a unidade estabelecida, passa a ter sentido, descarrega tudo na reta. Descarrega os naturais na reta, os inteiros, os racionais e os reais. Tá certo? Inclusive, é assim que eu defini meia boca o conjunto dos números reais para você. É o conjunto formado por cada comprimento relativo na reta numérica. Tá? Bem, e o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano consiste no seguinte: você tem um plano cartesiano é o plano, tá certo, com um sistema de coordenadas nele. Isso é um plano cartesiano. Um plano cartesiano é o análogo da reta numérica, tá? Mas aí como é que quanto tempo? Então tá. Você tem um plano, aí o que é que você faz? Você pega duas retas perpendiculares entre si. Você tem duas retas, são perpendiculares entre si. As retas, você tem um plano, você escolhe um plano, aí nesse plano você traça duas retas, então vocês já vão ver que essa maneira de construir um plano cartesiano não é única. Para o mesmo plano também não é única. Vocês vão ver que um mesmo plano tem infinitos sistemas de coordenadas. Então o que é sistema de coordenadas? Um sistema de coordenadas cartesianas num plano. Você pega um plano, que não é único também, aí nesse plano, fica nesse plano, você traça duas retas perpendiculares entre si. A intersecção dessas duas retas passa a ser o zero das duas retas. Você vai transformar essas duas retas em retas numéricas. De modo que esse ponto aqui, a origem, está associado ao zero das duas retas. Aí você escolhe um outro ponto aqui para ser o 1 dessa reta. E escolhe um ponto aqui, de modo que os dois segmentos tenham o mesmo comprimento para ser o 1 dessa outra reta. Mas tem que ser os dois congruentes, viu? Tá? Os dois congruentes. Tá certo? Ah, mas eu não podia. Pode. Você vai ter um sistema de coordenadas, mas aí não é chamado de sistema de coordenadas cartesianas. Tem um sistema de coordenadas também, mas o sistema de coordenadas cartesianas pressupõe aqui, ó, a mesma unidade. Quando você faz isso, você transformou essa reta numa reta numérica, a outra reta também numa reta numérica, e agora você consegue localizar
pontos nesse plano. Dá a posição de pontos nesse plano. Que antes você dava a posição na reta, agora você dá a posição no plano. Como? Um ponto P aqui. Então, dado um ponto P, você traça uma reta. Essa reta aqui vai ser você escolhe, vai ser o eixo chamado eixo das abscissas, ou o eixo OX, você chama esse eixo de X, Y. Então você tem o eixo OX, que é esse eixo aqui, tem o eixo OY, que é esse eixo aqui. E aí você faz o seguinte, dado um ponto P, você traça uma reta paralela a Y. Se ela é paralela a Y, ela vai ser perpendicular ao eixo AY. Aí essa reta, ela intersecta essa reta aqui, paralela ao eixo AY, ela intersecta o eixo das abscissas num ponto que tem uma abscissa, que é a reta numérica. Esse ponto tem uma abscissa que eu vou chamar XP. Aí traço uma reta aqui, paralela, essa reta aqui, sendo que paralela ao eixo AX. Então aqui formamos 90 graus. Aí esse ponto aqui tem uma, olha para gente, esse ponto aqui tem uma abscissa nessa outra reta aqui. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui de interseção tem uma abscissa nessa reta, que eu vou chamar de YP. Aí o ponto P, ele fica associado a esses dois números. E veja o seguinte, todo ponto do plano, ele vai estar associado a esse par de números reais. Você tem uma associação, cada ponto P está associado a um par de números reais, XP, YP, pertencente a quem? Ao R2. Então observe, com esse tipo de construção, todo ponto P do plano está associado a um único par de números reais. Certo? Mas como é a associação? Por exemplo, se você pegar um ponto Q bem aqui, pega um ponto Q aqui, então traça uma reta aqui, essa reta paralela a quem? Ao eixo X, traça uma reta aqui, paralela a quem? Ao eixo OY, aí essa reta intersecta o eixo das abscissas num ponto que tem uma abscissa XQ. Essa reta aqui intersecta essa reta num ponto que tem uma abscissa YQ. Aí esse ponto aqui, esse ponto Q, você o associa ao par ordenado XQ, YQ, pertencente ao R2. Então, cada ponto do plano está associado a um único par de números reais. Só que você tem a recíproca. Cada par de números reais vai estar associado a um único ponto do plano. Por quê? Porque se você tem um par de números reais, esse par de números reais correspondem a... Esse par de números reais corresponde a uma abscissa no eixo das abscissas, nesse eixo aqui, no eixo OX. Você poderia provar que só tem um único, só vai ter uma única coordenada dizendo que trace duas retas, uma por esse ponto X que pertence à abscissa e outra pelo ponto Y que pertence. Sim. Essas duas retas só vão ter, se não são paralelas, só tem uma interseção. Logo. Isso é uma coisa eu estou usando o resultado da geometria euclidiana. Da geometria euclidiana, da geometria plana. Da geometria plana. Estou usando o resultado da geometria plana. Tá? Tá bom? E aí, a recíproca é o seguinte. Tá aqui os dois eixos. Agora a recíproca, preste atenção. A recíproca eu tenho um par. Eu tenho um par ordenado x0, y0. Eu estou com um par onde? No R2.
Esse x0, nessa reta aqui, corresponde, digamos, a um número aqui, ó. Ela abscissa de um certo ponto aqui. Isso aqui é a abscissa de um certo ponto. O que foi? Tá tudo bem aí? Esse número x0 é a abscissa de um certo ponto, desse ponto aqui. E esse número y0, digamos, ele é a abscissa de um ponto aqui. Agora eu faço o contrário. Por esse ponto, eu traço uma reta paralela ao eixo x. Esse eixo aqui. E pelo mesmo ponto, e por esse outro, eu traço uma reta paralela ao eixo y, que é esse eixo aqui. Aí essas duas retas se intersectam num ponto R. Aí eu associo esse par ordenado, que é um par ordenado, isso aqui não é um ponto, isso aqui é um par ordenado de R2. Aí eu vou associar esse par ordenado ao ponto R, que é o ponto no plano. Então você veja que esse tipo de construção, e eu estou baseado isso na geometria plana, essas unicidades são todas baseadas na geometria plana, tá? Porque você tem o seguinte, os axiomas de Euclides, né? Por um ponto fora de uma reta, passa uma única reta paralela a essa reta dada. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Então você vê aqui, então baseado nisso tudo, você tem essa construção e essa associação. E essa associação é única. Dado um par, esse par está associado a um único ponto. Então observe, você tem uma associação que vai do R2 no plano com essas duas retas traçadas. Aí isso dá para cada ponto um par, e esse par passa a ser a posição, passa a indicar, ele determina a posição do ponto no plano. E agora, esse x aqui é a abscissa do ponto, e esse y passa a ser a ordenada. Então, por exemplo, você diz que xp é a abscissa do ponto P, yp é a ordenada do ponto P. Xq é a abscissa do ponto Q, yq é a sua ordenada. Esse ponto R aqui, ele tem a abscissa x0, ordenada y0. Mas veja bem, y0 é a abscissa desse ponto nessa reta numérica. x0 é a abscissa desse ponto nessa reta. Mas x0 vai ser a abscissa do ponto R no plano cartesiano, que agora eu tenho. Aí agora sim que eu tenho o plano cartesiano com essa associação. E você identifica o plano cartesiano com o R2, porque a cada ponto não está associado um único par de números reais, e a cada par de números reais não está associado o único ponto do plano, então você identifica. Você pode até chegar agora e dizer, ó, seja P o ponto XP, YP. Você faz uma identificação. Tá certo? Então, o plano cartesiano, por isso é que se diz, por isso é que você chega ao exagero de dizer que o R2, porque você tem, ó, o R2, você chega agora a dizer que o R2 é o quê? É o plano cartesiano. E passa a ser o plano euclidiano quando você introduz uma distância. Tá? Mas isso são outros 500. E agora vem a história aqui do gráfico. O gráfico não é um subconjunto do R2? Você não tem num plano um sistema de coordenadas? Cada ponto não tem uma posição, uma única posição dada por um par XY? Então a pergunta que se coloca, a questão que se coloca é, eu posso então marcar os pontos do gráfico no plano.
certo? O gráfico de uma função de variável real e de valor real, ele pode ser marcado no plano. Ou seja, para cada x, eu vou marcar esse ponto x, f de x, num plano cartesiano. Vou fixar um plano cartesiano, porque veja bem, ó, eu tenho aqui um sistema de coordenadas no plano. Quando eu faço isso, olha aqui, ó, quando eu faço isso aqui, eu tenho um sistema de coordenadas no plano. Então você vê que existem infinitas formas de você estabelecer um sistema de coordenadas no plano. Porque mudou as retas, outro sistema. Mesmo com duas retas iguais, mesmo com o mesmo par de reta, você tem infinitos sistemas de coordenadas determinados por essa reta. Basta você mudar a associação da unidade nas duas. Entendido? Por isso é que se diz um sistema de coordenadas, um plano com sistema de coordenadas. E aí, se você tem um plano com sistema de coordenadas, você pode agora marcar os pontos do gráfico de uma função de variável real e de valor real. E se espera, né, ó, que quando eu faça isso, ó, você vai pegar quanto tempo aí? Para e